Assunto espinhoso? Sim. Assunto atual? Muito. Hoje nós vamos destrinchar a atual guerra dos sexos. Aliás, atual não, muito frequente ao longo da história. Mas talvez hoje vivamos o que a gente pode chamar do ápice institucional dessa história. Percebemos hoje um número cada vez maior de pessoas de ambos os sexos que não querem mais se relacionar, que não deixa de vir acompanhado de uma frustração muito grande de vários homens e mulheres no meio do caminho. É só você pegar alguns vídeos de rápida duração aqui nessa plataforma ou em outras e perceber perguntas como: O que está acontecendo com os homens? ou ainda, Será que existem mulheres boas para se relacionar hoje em dia? e a questão, meus amigos e minhas amigas, é que a história da humanidade é um eterno pêndulo de Foucault. Os acontecimentos e radicalismos de hoje vêm para tentar corrigir os acontecimentos e radicalismos de ontem. E vão gerar novos acontecimentos e radicalismos que vão levar esse pêndulo a oscilar amanhã, tentando corrigir isso. Isso se não houver consciência de ambas as partes. A gente vai falar sobre isso agora. Uma história que nos explica bastante essa dinâmica entre homens e mulheres é a Oristeia, uma trilogia de peças do dramaturgo grego Ésquilo. Na primeira parte da trilogia, nós somos apresentados a Agamenon. Agamenon era um tipo cara babaca, egoísta, que se sentia dono do mundo. Ele era rei de Micenas e Argos e estava no centro da guerra de Troia. Agamenon era casado com Clitemnestra e juntos eles tinham 4 filhos, e aqui a gente vai focar em 2 deles, Orestes e Ifigênia. Quando a guerra de Troia ia começar, Agamenon tinha irritado Ártemis, porque ele tinha caçado um cervo sagrado da deusa. Logo, ela estava punindo ele com ventos contrários a Troia. A solução seria sacrificar a própria filha para que a deusa o perdoasse. Agamenon sabia que o sacrifício de Ifigênia ia destruir a mãe dela. Mas por egoísmo e sede de poder, ele a sacrificou. Clitemnestra ficou possessa. Nos 10 anos que Agamenon passou em Troia, ela se uniu ao seu amante Egídio, planejando matar o marido. Egídio, como nos diz o coro da peça, era um homem fraco. Era uma força que seguia, mas nunca se sobressaía. E a peça também nos diz que Clitemnestra nunca se sentiu atraída por Egídio, mas ela o achava útil. Quando Agamenon retorna vitorioso de Troia, a rainha e seu amante o assassinam. Problema? Existia então na cultura grega o conceito de miasma, uma obrigação do filho de assassinar e vingar o assassino do próprio pai. Você deve imaginar o ciclo sem fim de vingança após vingança que isso gerou ao longo da história, né? Prestes então para vingar o pai, mata a mãe. Apesar de ter cumprido o miasma, ele passa a ser atormentado pelas fúrias, que a mitologia também chama de eríneas. As fúrias eram as forças da vingança para os homens, um papel muito semelhante à deusa Nêmesis para os deuses, força contra a qual nem mesmo os deuses podiam fazer alguma coisa contra. Sífone, a fúria vingadora dos assassinatos, principalmente contra os pais, chicoteava Orestes até ele enlouquecer. A coisa escalonou tanto que Atena, a deusa da sabedoria, teve que se meter no meio. Ela aboliu o miasma, e a partir daquele momento as pessoas seriam julgadas pelo que elas eram e pelo que elas faziam, por uma força superior, não uma força social. Percebamos o seguinte: enquanto não olharmos para o que é feito por pessoas e não por classes ou por sexos, o miasma continuará. Orestes, por ter sido um cara babaca como pai, mas sentiu-se compelido a vingá-lo. Clitemnestra também poderia não ter se tornado uma assassina, mas ela decidiu vingar a filha. Hoje a gente vive uma realidade muito diferente, será? Todos os dias me chegam depoimentos de pessoas que decidiram desistir de se relacionar, não por escolha de um estilo de vida, mas porque se relacionar se tornou altamente burocrático, cheio de pontos a serem analisados. Um peso mais do que uma construção de vida a 2. Ou nós aprendemos a construir uma história pessoal através de pessoas e o olhar sobre elas, ou sempre seremos perseguidos pelas fúrias. Tentaremos reescrever a injustiça que Medusa sofreu. Ainda vou falar da história de Medusa e o começo da história do trauma no outro vídeo. Ao falar de pessoas, se dirige a pessoas, não a coletivos. Até porque, pensemos no seguinte, a característica mais proeminente de um movimento social é que ele seja acéfalo. São diversas pessoas debatendo sobre um assunto central, mas cada qual gerando um movimento pessoal que se engloba ao conceito desse movimento social geral. Ou seja, existem várias vertentes. Até quando você vai permitir perpetuar esse miasma? Não cabe a você rompê-lo? Não cabe a você libertar-se das fúrias? Lembre-se, a questão não é vingança, mas justiça. Só assim você encontrará a sua própria voz. Um abraço.